Você está no canal Zarpa Fora e hoje nós vamos falar da seleção da Espanha. O que esperar da Espanha para a Copa do Mundo 2018? Eu demorei para falar da Espanha. Foi a última seleção que eu deixei para falar. Eu falei até agora do Brasil, da Alemanha, da França. E vou agora por último falar da Espanha, porque acredito que são essas as 4 seleções principais, as favoritas para essa Copa 2018. A seleção da Espanha, dessas 4, ela é especialíssima, é uma seleção muito forte. Acho que as pessoas focaram muito em Brasil e Alemanha para essa Copa, mas a Espanha, se souber administrar bem os jogos que tem pela frente, ela é uma favoritíssima a ganhar essa Copa. Esse recente acontecimento da demissão do técnico Lopetegui, a substituição dele pelo Hierro, está sendo apresentada como uma catástrofe, uma crise de última hora. Uma crise na seleção da Espanha de última hora que vai comprometer profundamente o trabalho da Espanha nos próximos jogos na Copa do Mundo, que a Espanha já tem um motivo para perder a Copa. Eu confesso para vocês que tudo isso me dá mais medo ainda da Espanha. É justo o contrário. Normalmente, seleções quando entram numa crise muito grande assim, muito perto da Copa, elas se unem, ficam mais fortes ainda, ficam bem mais difíceis de serem batidas. A exemplo disso eu posso falar, por exemplo, da Itália, que costuma ganhar a Copa do Mundo justamente quando está em crise, né? Já ganhou 2 Copas do Mundo assim em crise. E também posso recordar da Argentina de 90, que não chegou a ganhar, mas foi muito além do esperado, justamente porque era um time que parecia que não ia para frente de jeito nenhum, que o time estava mal, jogava muito mal e ia ganhando e passando nos pênaltis, e quando a gente viu, o time quase ganhou aquela Copa. Então, essas crises, o próprio Brasil de 94 era um Brasil em crise também, foi para a Copa na última hora, todo mundo muito desacreditado, acreditava-se que o Brasil iria fazer feio, me lembro disso, tinha um clima muito ruim para a seleção brasileira. Então, eu tenho medo sim da Espanha em crise, e ainda para ainda reforçar um pouco mais isso que eu estou falando, eu acredito muito no técnico Hierro. Eu acho que ele como jogador foi ótimo e como técnico ele também é um bom estrategista. Então essa história de que a saída do Lopetegui vai destruir o psicológico do time da Espanha ou destruir a parte tática da Espanha, não acredito em nada disso. Eu acho que muito pelo contrário, pode ser uma força motriz extra para que a Espanha tente procurar alcançar a superação nessa Copa. E a seleção da Espanha, gente, é de encher os olhos, né? Se eu for falar aqui, jogadores, começa no gol, né, com o De Gea, que é um goleiro sensacional. Uma dupla de zaga com o Piqué e Sérgio Ramos. Não é qualquer seleção que tem uma dupla de zaga dessa. Aliás, eu acho que não tem uma seleção com uma dupla de zaga nesse nível. Nenhuma seleção. Ainda posso reforçar a presença ilustríssima do Iniesta, um jogador que enche os olhos, né? Por mais que ele talvez não jogue todos os jogos ou não jogue o jogo inteiro, como tem acontecido no Barcelona, é um jogador que pouco que joga já merece a nossa reverência, já merece que a gente pare o que está fazendo para assistir. É um desses jogadores que agrada muito ver ele jogando, né? Apesar de ser franzino, frágil, mas uma inteligência fantástica para o jogo. Nos passes, joga simples, não tenta fazer firula e simplesmente resolve. É um jogador perfeito para a seleção da Espanha, para a tática, para o tipo de futebol que a Espanha tenta se propor. A Espanha joga hoje sim, apesar de ter muitos jogadores que não são do Barcelona, joga hoje sim muito parecido com o tic-tac do Guardiola. Joga um futebol muito parecido com o tic-tac do Guardiola, mais até do que o que a Espanha se propôs a jogar na Copa passada.
Então, isso também reforça um pouco a força da Espanha para essa Copa agora. Não vou, além disso, falar aqui de um volante como Busquets, que é um dos poucos volantes inteligentíssimos que a gente ainda tem no futebol. E ali na frente, né, você tem jogadores sensacionais, o Thiago Alcântara, o Davi Silva, dois jogadores que têm muita técnica, muita capacidade de resolver no curto espaço. Dois garotos prodígios que, se não arrebentarem nessa Copa, possivelmente vão arrebentar na próxima. Todos os dois do Real Madrid, né, o Isco e o Asensio. São dois jogadores maravilhosos. Não é qualquer seleção que tem dois meninos prodígios desse, o Isco e o Asensio. Os dois que já têm, inclusive, intimidade um com o outro, jogam no Real Madrid. Jogadores também de passes curtos, também de visão de jogo e muita técnica, habilidade. Então vai ser uma seleção muito difícil de ser parada. Lá na frente, para definir, o Diego Costa, que é um jogador que é um matador, um desses jogadores que a gente chama de ponta de lança, né? Jogador de área, o típico 9, né? Ele fica lá na área para matar o jogo, tem um jogador de porte físico, porte atlético. Então a Espanha também pode se dar, apesar de não costumar fazer isso no seu tic-tac, mas também pode se dar o luxo de alçar bolas na área e tentar ver se o Diego Costa resolve. E, enfim, um banco de reservas que também tem opções interessantes, jogadores como Lucas Vázquez, Morata, Nacho, enfim. A seleção da Espanha tem muito a oferecer esse ano. Mesmo tendo perdido. Aí a gente pode considerar a aposentadoria de alguns jogadores que são ícones da Espanha, aí o Casillas, o Xavi Hernández, né, o Xavi Alonso, né, o David Villa, jogadores que não devam participar aí dessa Copa, mas mesmo na ausência desses jogadores, eu acredito demais na Espanha e acho que a Espanha pode sim. Eu espero que a Espanha chegue aí certamente entre os 4 primeiros, numa semifinal. Acho que menos que isso, para mim, seria surpresa. Seria surpresa sim. Eu ficaria decepcionado com a Espanha se ela não chegasse pelo menos numa semifinal. E chegando numa semifinal, para mim, independente de quem seja o adversário, ainda mais considerando que o Brasil perdeu o Daniel Alves, eu acho que independente do adversário, a Espanha entra como favorita. O que não significa que ela vai passar para a final. Você ser favorito, aliás, ser favorito numa Copa do Mundo é péssimo, né? Se você for olhar o retrospecto de favoritos, eu não me lembro muito de favoritos que tenham conseguido conquistar a Copa do Mundo, não. Favorito mesmo, aquele que você diz, esse é o favoritão. É uma tremenda furada ser o favorito, historicamente. Mas, na minha concepção, hoje, Copa do Mundo, a gente sabe que é um evento muito curto, né? Período quase de um mês de Copa do Mundo, ou seja, não é a melhor seleção do mundo dos últimos 4 anos, é a melhor seleção do mundo desse mês. Eu diria que hoje, nesse mês, se eu tivesse que apostar numa única seleção, a minha aposta seria na Espanha. Uma única seleção. O que não significa nada. Talvez signifique até esse seja o contraponto negativo em relação a essa troca de última hora, essa crise, né? Essa crise que teve de troca de técnico. A crise é o ponto positivo para a Espanha e o fato dela ser favorita é o ponto negativo, é tudo ao contrário mesmo. Então, desejo sorte e, mais do que tudo, eu desejo que eles joguem o futebol que eles costumam jogar. Basta isso, já vai me deixar muito feliz, porque eu adoro assistir o futebol espanhol, esse futebol de toques refinados, de marcação leal, né, de ocupação de espaços de forma rápida e ao mesmo tempo cadenciamento e posse de bola, constante posse de bola. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, até o próximo, um abração para vocês. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é rei. Voa, canarinho.
na França, o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és o quê. Voa, canarinho, voa. Mostra lá na França, o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco forma o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco fazem meu povo